Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à nossa tradicional live de quarta-feira, 17 horas. Eu, Rafael Lara Martins e a minha querida amiga Carolina Tupinambá, como todas as quartas-feiras, absolutamente todas as quartas-feiras, não exatamente, não pontualmente às 17 horas, mas às 17 horas, aqui estamos. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está chegando. Hoje a gente tem um tema muito interessante, um aspecto bastante prático, voltar para a prática da advocacia, falando de estabilidades e garantias de emprego, aspectos práticos. A estação dela, e quero perguntar se já tem algum notável aí, e relembrar a todos, absolutamente todos que querem ser notáveis e que perderam a janela de inscrição, que lá no perfil da Carolina Tupinambá, da nossa querida Carol, a gente está sorteando uma vaga, veja bem, sorteando uma vaga totalmente gratuita para fazer parte da comunidade Trabalho Notável. Corre lá que está lá no feed dela a publicação. Carol, minha querida amiga, professora notável, seja bem-vinda à nossa live de 17 horas das quartas-feiras, ou quase 17, porque a gente tem que aprender a abrir o ao vivo aqui no perfil do Trabalho Notável, é meio diferente esse perfil aqui, mas o fato é que no final das contas a gente consegue. Boa tarde, Carol, tudo bem? Tudo bom, querido? Como é que você tá? Tudo ótimo. Estou num dia corrido, numa semana atropelada, que eu não estou nem vendo passar. Deixa eu te falar, eu lembrei que hoje era quarta-feira na hora do almoço hoje. O meu almoço está sendo agora. Eu almocei porque você perdeu tempo para conseguir botar ao vivo. Eu falei assim, caraca, eu vou comer um negócio aqui. Aí eu tinha uma salada, aí consegui aqui. Mas nem almoçar eu consegui, Rafael, hoje. Tanta correria. Mas por que você lembrou de mim no almoço? Nunca cozinhei com você? Não, eu lembrei que hoje era quarta. No almoço. Não, é porque lá na minha casa existe uma regra. As crianças, elas não podem consumir sobremesa todos os dias. Elas podem no final de semana e o dia da sobremesa é o dia de quarta-feira. Por quê? Porque ficou, quarta-feira. E aí, o que acontece? Hoje, a hora que eu cheguei, travei eu ou travei Carol? Carol, não, voltou. você tá com... Ah, então tá. Então hoje, a hora que eu cheguei em casa, eles falaram, papai, hoje é dia de sobremesa. Eu falei, caramba, hoje é dia de live. Como assim, papai? É sobremesa. Mas vamos lá, Carol. Nossa live dentro da nossa programação, estabilidades e garantias de emprego, aspectos práticos. Um tema muito interessante, porque ele é cheio de detalhes, cheio de senões, cheio de desafios, né? E eu pensei em a gente dividir aqui e tentar ser, como a gente sempre tenta ser, o mais objetivo e prático possível para trazer sugestões aí, como a gente sempre tenta trazer, para atividade prática cotidiana da advocacia ou do RH, do Recursos Humanos, da empresa. E aí eu vou trazer aqui as estabilidades e garantias de emprego em sentido geral. E se o pessoal for apresentando algumas questões, algumas sugestões de temas para a gente debater dentro de cada situação, a gente conversa sobre isso. Fechou? E vamos começar então pela aspas mais simples, né? Apesar de ser rara, ela é uma garantia de emprego que não guarda tantos segredos. Tem uma outra dica, que é a garantia, a estabilidade de emprego do dirigente sindical. Estabilidade de emprego do dirigente sindical. Uma estabilidade de emprego que, como todos os amigos sabem, ela tem um marco de início da estabilidade de emprego do dirigente sindical em um fato gerador incerto. Eu sempre costumo chamar a atenção para isso. Porque falar de um fato gerador incerto no direito é algo muito interessante. E o pessoal fala, por que um fato gerador incerto? Porque a estabilidade do dirigente sindical, ela começa com a inscrição da chapa nas eleições. Só que essa estabilidade,
a chapa pode perder as eleições. Aí ela encerra naquele momento que é o resultado, a proclamação do resultado das eleições. Por isso que eu falo que é um marco inicial incerto. E se o dirigente sindical for de fato eleito, aí sim, nós estamos falando numa estabilidade de emprego do dirigente sindical desde o registro da chapa até um ano após o término do exercício do mandato desse respectivo dirigente sindical. Então, o básico é isso, né, Carol? O básico é isso. Aí a gente vai para diversão. Vamos lá. Quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso. A maior diversão que eu vejo nesse tema, né, dos iniciantes da estabilidade, dessa garantia contra a dispensa arbitrária, é o lance da perda de uma chance. Já deve ter pegado muito isso, né? O sujeito se candidata, aí nesse intervalo, antes das eleições, ele é demitido. E aí ele entra, né, com a história, a tese da perda de uma chance. É o que eu vejo mais interessante em relação a esse corte temporal. Já falei dessa? Já passou por essa? Não tive contato com a perda de uma chance, mas tem muito sentido, apesar de que eu acho que tem mais sentido ele reforçar o direito dele em ser candidato do que ele perder o direito de se eleger. Se eu fosse advogado do reclamante nesse momento, Carol, o que eu faria? Vamos pensar. Eu efetivamente buscaria uma tutela de urgência na Justiça do Trabalho para me garantir na chapa. Entende? Pedir uma tutela de urgência porque eu não poderia ser dispensado para me garantir na chapa. E aí me parece que se eu não fiz isso, eu acabei aceitando ali. Aí eu acho que a história da perda de uma chance, você pode falar um pouco melhor se você já tiver enfrentado. Nunca enfrentei, nunca vi julgado. Confesso que é a primeira vez que eu estou me deparando com um tema, mas não me parece um tema que mereceria a indenização pelo perda de uma chance. O que você acha? Não, eu já me deparei umas 3 vezes e ganhei, e sempre estava pela empresa nessa hipótese e acabou ganhando. Agora, teve uma vez que eu perdi, porque o que aconteceu? O cara era chapa única. Aí, realmente, aí eu perdi. Mas, porque o sujeito, eu nunca me deparei com um advogado que tivesse tido a sagacidade de tentar a tutela de urgência para se manter no processo eleitoral. Não. Ele já entra, já quando o processo acabou, não sei o quê, falando que, olha, perdi a chance, porque não, e já havia o início da estabilidade, né, com essa tese. Aí essa tese eu acabo conseguindo derrubar, mas realmente teve uma vez que o sujeito era chapa única. É engraçado, né, porque aí você pensa, o direito nasce para esse cara da chapa única, de fato, quando ele se registra. Enquanto que para os demais, não. O direito meio que, quando ele nasce, ele dá uma retroagida, né, da época que ele se inscreveu. Mas também a gente não pode imaginar que na época que ele escreveu já existia o direito. Então, assim, tem essa sacada temporal que eu acho interessante. Entendi. Olha só, o André está perguntando se a gente já falou do HIV ou doenças estigmatizantes. Primeiro que isso não é garantia de emprego, não é estabilidade, é dispensa discriminatória, mas como o André pediu, a gente vai falar, tá certo? Mas eu quero aproveitar para falar outra coisa. André, olha o que eu recebi hoje. No meu dia eu ainda não tive tempo de postar. Postarei, mas olha o que chegou hoje, André. O livro do André que ele mandou para mim de presente. Sensacional, meu amigo. Depois eu farei aqui a homenagem devida quanto a isso. Muito bom esse Agora, olha só, Carol. Já leu? Chegou hoje para mim. Ele mandou para mim. Chegou hoje para mim. Olha só, uma outra questão que é interessante é o dirigente sindical quando ele é eleito para uma categoria que ele não é a categoria que ele representa, né? Temos assim a súmula 369 do TST, que fala a respeito disso. E eu tive um caso desse muito interessante. E é um debate bacana. Veja, o dirigente sindical era um advogado, Carol. Ele era um advogado que era dirigente sindical e era jurídico interno de uma sucroalcooleira, né? E aí ele
se arvorava na condição de estável por ser dirigente sindical lá do Sindicato dos Trabalhadores. E o interessante é que a gente fez a dispensa argumentando o seguinte: não, a categoria dele não é essa. Ele pertence a uma categoria diferenciada, que é o Sindicato dos Advogados. E ele levantou uma tese de defesa, que é uma tese pertinente, e é um assunto que, inclusive, dá uma live inteira para a gente falar disso, que ele defendeu que a advocacia não é categoria diferenciada. Porque nós temos uma separação na CLT da categoria diferenciada e da categoria de profissionais liberais, que pode existir o sindicato ou não. E não havendo essa categoria de advogados, ele estaria incluído na categoria habitual da empresa. E a gente acabou fazendo um acordo nesse processo, mas foi uma pauta muito interessante. Mas o fato é que a súmula 369 do TST fala efetivamente de que se o trabalhador ele é eleito para um sindicato que não é a sua categoria, um trabalhador de categoria diferenciada, como de fato seria em outras situações, como um motorista rodoviário e um técnico de segurança e categorias afins, ele não tem direito a essa estabilidade. Isso é bom a gente observar e bom a gente relembrar. E eu acho que a maior polêmica é o que algum amigo aqui já trouxe, o Sandro Carlos Francisco, perguntando sobre os 7 dirigentes sindicais. Se esse número de 7 ele deve ser observado ou não. E aí, para lembrar o colega Carlos aqui, eu leio aqui para a gente o inciso 1 da súmula 369. O que ele fala? Dirigente sindical, estabilidade provisória. É assegurada a estabilidade provisória ao empregar dirigente sindical, ainda que a comunicação... Não, desculpa. Inciso 2, desculpa. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição. Fica limitado assim a estabilidade a 7 dirigentes sindicais igual número de suplentes. A grande questão aqui, Carol, é porque os sindicatos hoje têm 20, 30, 40 eleitos, né? E aí a empresa se pergunta, quem são efetivamente os 7 titulares e os 7 suplentes que gozam de estabilidade sindical? E aí, Carol? Não sei, às vezes sabe até que esse ano, foi o ano passado, sei lá, o Supremo também teve a oportunidade de certificar essa possibilidade, né, dos 7. Mas aí fica aquela dúvida, dos 7 primeiros, aí quando tem a posse, sai todo mundo correndo para assinar, né? Os 7 primeiros que assinam o estatuto, a ata de posse, é por ordem alfabética, enfim, então, mesmo que a gente... Eu procuro, quando eu presto consultoria sobre isso, dispor sobre isso no estatuto, na redação do estatuto. Mas isso aí é o mundo ideal, né? Na vida real, é um salve quem puder. Quem assinou primeiro, quem é mais velho, sabe? Qualquer critério que o pessoal inventa na hora, né? É verdade, é verdade. O que eu tenho feito no exercício da advocacia, tentando trazer para os aspectos práticos... sou eu que estou com esse eco? Tá com eco? Não, é só para mim, então. O que eu tenho feito nesses aspectos, pensando nos aspectos práticos? Eu tenho notificado o sindicato, certo? Enquanto empresa, eu notifico, normalmente eu peço para o sindicato patronal notificar, certo? Na maioria das vezes dá certo, por vezes o sindicato patronal não quer se desgastar com o sindicato de empregados, aí a empresa notifica. Aí o que eu faço na notificação? Eu apresento os 7 primeiros na ordem hierárquica da chapa, certo? E apresento quem seriam os 7 suplentes. E notifico ele para indicar quem são os estáveis, sob pena de se aceitar aquela lista que eu estou apresentando, certo? E aí, normalmente, os sindicatos acabam respondendo, incluindo os empregados da empresa que eu estou notificando, entre os 7, né? Para salvaguardar eles. Mas isso, estrategicamente, é interessante, porque você acaba guardando aquele documento para a categoria. E aí você sabe quem é que efetivamente tem estabilidade ou não. Quando o sindicato responde, evidentemente. Nunca fiz isso não. Boa, né? Boa. Às vezes uma notificação extrajudicial bonitinha, pedindo até para ser feita através do cartório, aí o sujeito de qualquer jeito tem que dar uma, né? Tem que dar um retorno.
Mas só fazer Exatamente. assim, sob pena de considerar, tá ótimo, fechou, né? Aí só É o meu comprova que raciocínio. entendeu. É. É o meu raciocínio, é o que eu tenho feito aqui. Antes da gente mudar para o próximo estabilidade, tem algumas perguntas aqui que eu quero ver se elas integram. Muitas empresas não entregam aos empregados as atas de eleições CIPAs e assembleias. Como proceder? A hora que a gente vai falando de CIPA, a gente fala disso, né? Estabilidade gestante, perda de uma chance de ser dirigente sindical. O Emílio perguntou, Carol já respondeu. A perda de uma chance de ser dirigente sindical. Então isso aqui já está resolvido. Paralisação dos trabalhadores, como ele foi demitido durante a estabilidade, isso aqui ele ainda está na perda de uma chance. Então eu acho que a gente encerra essa parte de dirigente sindical aqui. Vamos para frente então, vamos falar do próximo. Quer escolher ou eu escolho? Vamos na CIPA? Vamos na CIPA. Aí a CIPA, né? Porque, na verdade, às vezes parece, né, que a CIPA só existe para isso, né? Na cabeça de muito a CIPA, ninguém sabe nem o que a CIPA faz direito, mas traz essa estabilidade. E aí o interessante, né, ela está prevista, é uma estabilidade, uma garantia, né? O correto a gente falar uma garantia contra a dispensa arbitrária também na Constituição, aí no ADCT, lá no artigo 10, no inciso 2, vai falar desse cipeiro. Na verdade, a gente tem na composição da CIPA o representante dos empregados e outro representante das empresas, da empresa. Né? E aí vão fazer reuniões para poder deliberar sobre treinamentos, enfim, uso de EPI, toda a execução do PCMSO, a elaboração do PPRA e tudo mais. Bom, agora, quem é o representante do empregador, a gente tem para a gente que o cara já é, né, tá assim com os caras, né? O cara já é privilegiado. Esse não tem Representa o candidato. empregador. Representa o empregador, né? Isso aí, ele é amigo do rei, né? Então, quem é que vai ter estabilidade? O representante dos empregados. Nessa ideia de que, poxa, ele tem que defender um meio ambiente de trabalho saudável, sem pena e sem medo de ser demitido de jeito nenhum. Então, a ideia da CIPA é justamente esse prestígio à saúde e à segurança ocupacional, que é um valor muito, muito caro, principalmente agora em épocas de pandemia. Então, também a gente vai ter esse início, né, que é o registro da candidatura. Agora, tem várias situações da CIPA que são interessantes, porque a própria Constituição vai falar lá que ele pode ser demitido por motivo técnico, disciplinar, financeiro, econômico. Né? A CLT traz esse conceito lá no 165, 66, sei lá. E sem a instauração de um inquérito. Vamos lembrar também, né, gente? Porque quem é que precisa, você só pode demitir em juízo dessa galera? O dirigente sindical, o presidente da cooperativa, a lei também fala isso, o sujeito que é o antigo o servidor, e também o curador, que a gente também não sabe nem quem é, só serve para ter isso. O curador do FGTS. Essa galera, né, do Conselho Curador do FGTS, essa galera, a própria lei fala. Que só pode... E o estágio decenal, o antigo, que só se for meio que uma alma penada aí. Se tem, mas são esses quatro. Então, o cara da Copa não sabe nem quem é. Pô, tá vendo que não é? Não, esse eco agora foi culpa minha. Eu tava abrindo aqui no computador para eu responder o Marcelo, que a gente vai sim responder as perguntas da caixinha. E aí tava com o som ligado aí, deu esse eco. Olha só. Não, então são esses quatro. A CIPA não tá, então você vai poder demitir no carão, né, no procedimento administrativo interno. Agora, que será esses motivos legitimados pela legislação? A questão do local de trabalho, tem várias. Vai falando aí das polêmicas. Não, olha uma questão interessante que até o Arthur colocou aqui no chat.
quando extingue a filial, se o cipeiro da filial tem estabilidade. Essa é uma questão que, na verdade, é interessante, mas é uma questão definida, né, Carol? A extinção do estabelecimento não garante a estabilidade do cipeiro. Se a gente extingue, o cipeiro ele não detém essa estabilidade, não há que se falar em estabilidade. Eu brinco no aspecto prático, Carol. Brinco assim, né? Brinco dando sugestões para a empresa, porque de vez em quando começa a aproximar o período de eleição de CIPA, a empresa de repente percebe que tem alguém que é uma pessoa um pouco mais complicada, que nem tem uma preocupação com a saúde e segurança do trabalhador, como um cipeiro deve ter, e que só quer entrar na CIPA porque ele já era uma pessoa difícil e quer ter uma estabilidade, né? E eu brinco assim, que muitas vezes, principalmente se é a primeira vez que ele vai se eleger, não estou dizendo isso, estou falando assim, né? Em tese. E muitas vezes é uma primeira vez que ele vai se eleger, eu falo assim, que é bacana a empresa chamar esse cara e falar, pô, que legal que você está interessado na CIPA, nós vamos te dar um curso, nós vamos te preparar, enche a bola do cara, né? E aí vira para ele e fala, olha, você é um cara tão bacana, que nós queremos te dar a presidência da CIPA. E o cara incha, né? Ele se acha ali naquele momento que oferece para ele as presidências da CIPA e ele já se vê presidente do negócio. E presidente, falar que você é presidente de alguma coisa é sempre legal, né? Só que o presidente da CIPA é indicado pelo empregador. E aí ele não vai ter a estabilidade, caso ele não desenvolva suas atividades de cipeiro e de trabalho a contento, ele poderia ser dispensado sem justa causa. Essa é uma questão que eu acho que é sempre bacana aí para a gente pensar no cipeiro, né? Olha só, o Luiz Fernando até fez uma pergunta aqui. Quando falar de CIPA, o que fazer quando nenhum empregado quer participar? E aí, Carol? Não, eu sinceramente nunca me deparei com isso, não. Pode ser que todas as vontades de participação sejam, até nesse sentido, ilegítimas, né? Atrás da garantia. Mas eu acho que não havendo, né, até a empresa tem o dever de constituir, está na NR, varia o número da composição de acordo com o tamanho da empresa, com o número de empregados e tudo mais. Agora, eu acho que uma empresa que ninguém quer, que ninguém se interessa, está muito deslocada, assim, né, Rafael? Porque a gente está numa época em que isso tem sido um dos valores mais importantes da galera. Então, acho que aí tem que ter primeiro um trabalho de conscientização, né, dos gestores, de você chamar o pessoal para a realidade, porque existe o fato, eu conheço muitas CIPAs que de fato desempenham um trabalho de sucesso, não é só para dar garantia para o vice e suplente. Não, então, não, assim, tem bastante trabalho feito pela CIPA, sim. Alguém falou aqui que eu sou uma figura, mas o que eu falei? Não sei. Olha só, eu também não sei dessa vez. Hein, Carol? Uma questão sobre isso que você está falando, sobre essa visão a respeito da CIPA, eu acho que é até um problema. Uma empresa em que ninguém se candidata à CIPA pode ser um indício de uma empresa assediadora ou que persegue empregados com instabilidade. Tem que ter muito cuidado nessa análise, né? E se de fato realmente for algo que é na empresa, e não é uma empresa pequena, se na empresa ninguém se cadastra à CIPA, se candidata à CIPA, eu recomendaria à empresa fazer uma palestra orientativa a respeito da importância da CIPA e o que a CIPA ela agrega para os empregados, reuniria todo mundo, inclusive convidaria um representante do sindicato para fazer também uma fala nessa palestra, sabe? Colocar lá um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho, um representante do sindicato, um advogado, para falar da importância. Eu duvido muito que numa situação dessa nenhum empregado vai se candidatar. É estranho, sinceramente, a empresa em que ninguém se candidata. Me passa muito mais uma sensação, posso estar errado, uma sensação de assediadora, de perseguidora de estabilidades, do que efetivamente o desinteresse coletivo de toda uma mini comunidade que a gente tem ali naquela empresa, né?
certeza. Sobre a CIPA tem uma outra... Não, o Desculpa. principal ali é esse negócio. Como é que vai fazer para demitir? Porque assim, a empresa fala lá, motivos financeiros pode demitir. Então, a empresa faz uma dispensa motivada, que ela está diminuindo o custo, mas nessa época agora de crise que a gente está vivenciando. É tão inseguro isso, eu nunca soube lidar direito com isso. A jurisprudência é cambiante pra caramba, nos motivos justificadores da demissão do cipeiro, é uma estabilidade meio, sei lá, meio esquisita. É a mesma coisa se a gente pensar da grávida, que também pode ser demitida por esses motivos, não sei o quê. Vamos falar da grávida daqui a pouco. Mas entendeu? Como é que faz para demitir, para justificar essa demissão? Eu te confesso que não consigo ter uma opinião formada a respeito, não. Eu sempre avalio o risco como um risco possível, aprovável, porque a jurisprudência muda demais. Então, você fala assim, eu vou demitir, o motivo é econômico, doutor, olha só. Realmente, eu estou com uma queda de faturamento muito grande, muito importante, então vou ter que demitir. Estou demitindo mais, sei lá, 5, 6 pessoas, e vai essa pessoa por causa da produtividade e tudo mais. Então, não sei. Eu só daria se essa dispensa econômica fizer com que o número de empregados reduza a ponto de reduzir suficientemente o número de trabalhadores daquela CIPA, e aí o último votado iria junto numa situação assim. Fora isso, eu acho bem arriscado também. Mas olha só, eu vou trazer... Técnico... fala. Não, mas deixa eu perguntar isso. Você acha que é motivo técnico a tecnologia, inteligência artificial, essas coisas? Só se a gente reduzir os empregados a ponto, como eu disse, de diminuir a ponto de reduzir o número de membros da CIP e os últimos eleitos ali serem dispensados. Agora, como é que a gente vai fazer uma dispensa? Eu não compraria essa briga, não. Acho o risco altíssimo. Uma vez era um sujeito que fazia a guarita ali do carro, e aí iam botar um sistema informatizado. E o cara era cipeiro. Aí você teria que provar impossibilidade de adaptação, né? Será que nenhuma outro lugar na empresa cabia ele? Não conseguia enfiar esse homem em lugar nenhum. Eu fiquei assim, acabou que foi demitido e não conseguiu reintegrar, entrou com a ação, mas não conseguiu reintegrar. Mas já, isso na liminar, né? A ação ainda roda. Olha só, Carol. Vou trazer um aspecto da CIPA da pandemia e depois vou trazer uma polêmica para a gente encerrar cipeiro. Uma polêmica boa e que daqui a pouco vai bater na porta de todo mundo, né? Primeiro, só relembrando algo que eu até já falei aqui em lives, é a estabilidade invisível do cipeiro decorrente da pandemia. Por quê? No curso da MP 927, foi autorizada a suspensão das eleições da CIPA. Então, os mandatos de CIPA que aconteceram ali durante março, abril, maio, eles acabaram sendo prorrogados, porque não teve eleição, e aí a eleição vem, sei lá, em julho, em agosto, né, no pior das hipóteses, quando a MP 927 cai. Então imagina que de março para agosto, o mandato da CIPA teria acabado de março e só teve eleição para agosto. E aí vale 12 meses depois do mandato. Aí o pessoal fala, então até quando é essa estabilidade? De março ou de agosto? E o que acontece na prática do RH? Quando o empregado é eleito, ou no caso reeleito, lá pela única vez que ele pode ser reconduzido à CIPA, o RH faz uma marca de estabilidade dele para daqui 12 meses. Até no sistema, falou, não pode ser demitido até março de 2022, por exemplo. E o que aconteceu aqui? De março a agosto, a empresa não fica sem CIPA. Esse mandato prorroga. E aí nós temos uma eleição em agosto e, portanto, como a estabilidade é 12 meses do término do mandato, eu entendo que a gente tem uma estabilidade até agosto de 2022. Aí eu passei a chamar isso de a estabilidade invisível do cipeiro na pandemia, porque é um período que não está na conta e que vai acontecer com muita gente nesse ano aí de 2021 e 2022, eventualmente, em decorrência dessa possibilidade de estabilidade. Não sei se você concorda ou discorda. Eu perguntando isso também, eu fui nessa linha. Fui com medo assim, mas já é bom saber que tem companhia, isso aí. Tem companhia. E o Fabiano também concorda com a gente, já são 3 notáveis e a gente ganha de maioria esse assunto.
Olha só, agora a polêmica, né? A polêmica. E uma empresa que tem um determinado número de empregados presencial, em que esse número está abaixo do número de CIPA, mas antes da pandemia esse número estava acima, ou vice-versa, tanto faz. Mas o fato é que, em decorrência da pandemia, o pessoal vai tudo para o teletrabalho agora. Esses trabalhadores em teletrabalho, e aí eu não tenho certeza se eles estão na mesma cidade, se estão em outra cidade, etc. Eles vão fazer parte da contagem para a gente poder estabelecer o número de cipeiros? Entendi. Entendi, foi ótimo. Eu falei que era polêmico antes, mas entendi, foi ótimo. Não, mas eu acho não tem que resposta certa. Não tem resposta certa. A gente tem caminhos, né? A gente tem caminhos. Mas eu acho que a visão mais conservadora... Você sabe o que é isso aqui, Carol? Não, o quê? Uma moringa. Sim. Alguém gosta de moringa? É para colocar água dentro de uma moringa de barro, para ela ficar fresquinha aqui no nosso estado de Goiás. Aí eu fui colocar minha água aqui e lembrei de mostrar a moringa enquanto a gente pensa sobre o teletrabalhador. Mas você estava dizendo que sim. Lá em meio, eu sou do interior do Rio, né? Mas assim, sempre botou na mesinha de cabeceira moringa para beber de noite. É porque tem aquele gostinho leve de barro no fim, né? Bom. Fantástico. Agora, não, mas aí eu acho que faz mais sentido uma visão conservadora, porque... Ou não, né? Sei lá. Mas eu contaria, eu falaria para contar, sim, porque a gente sabe que o teletrabalho, ele não necessariamente, você pode ser chamado para emprego, potencialmente você pode vir a ser convocado. Então, assim, e aí você, a não ser aquele teletrabalho, porque tem muita gente que optou por isso, né, com essa vida aí. E acabar com o trabalho presencial de fato, fechar o escritório e as pessoas ficarem em teletrabalho. Aí eu acho que não, porque não faz nem sentido. Mas nessa hipótese desse teletrabalho instável que a gente vive, eu acho que conta. Sei lá, você respondeu o quê? Bem, eu respondi uma consulta sobre isso, né? E eu conversei com muita gente e também fui numa linha conservadora. Mas para justificar por que eu entendia que conta, e eu até deixei ressalvado que esse entendimento pode mudar quando a gente começar a amadurecer as reflexões sobre o teletrabalhador, eu até registrei o seguinte, que ainda que a gente fale em teletrabalho, existe o trabalho da CIPA. Qual que é o trabalho da CIPA? Contrariando o que o meu amigo Levi está falando disso, que ele falou que não contaria porque a função do cipeiro é exercida no ambiente de trabalho. Não necessariamente. A função do cipeiro é exercida quanto aos temas de saúde e segurança do trabalho. Uma vez que a legislação do teletrabalho atribui ao empregador a necessidade de orientação ostensiva aos trabalhadores dos temas de saúde e segurança do trabalho, me parece que é plenamente atribuída à CIPA essa responsabilidade. Pode ser atribuída à CIPA essa responsabilidade. Não é previsão expressa, cabe sim esse raciocínio que o Levi está levantando, que é perfeito, é super defensável. Numa eventual autuação, eu sustentaria ele como resposta ao auto-infração com muita tranquilidade, entendeu? Mas pensando aqui, enquanto professor, né, e não no exercício da advocacia, me parece que, por enquanto, eu tendo a linha de achar que tem que contar, como você falou, em razão disso. Não, mas até o seu fundamento ainda vai mais além nesse sentido da gente precisar né, do resultado da CIPA, do trabalho da CIPA, inclusive nessa averiguação da saúde e segurança do teletrabalho, né? Que é uma coisa complicada pra caramba, até que ponto você pode, empregador, vigiar isso e controlar isso, exercer o poder fiscalizatório e diretivo em relação a essa segurança e saúde ocupacional na casa. Quando o home office é na casa, porque também pode ser em ambientes de coworking, e aí você está ali em plena aglomeração, né, tendo sido afastado do trabalho,
mas dentro de um coworking, todo mundo ali festejando. Então, assim, Você pode aglomerar com estranhos e essa não com seus colegas de trabalho, né? apareceu a É. pergunta aí que foi. Eu tirei. Não, não, era uma perguntinha que eu pus aqui que já passou, né? Que já passou. Sobre CIPA, você quer falar mais alguma coisa ou eu puxo uma pergunta aqui pra gente responder? Não, não, deixa um beijo aí pros cipeiros, mas não quero mais nada. Deixa um beijo pro Cipeiros, é ótimo. Vamos pegar aqui o Marcelo. Paralisação dos trabalhadores. Indício de greve. Gera direito à estabilidade temporária? Ainda, alguns ingressaram na justiça alegando atraso no FGTS. Juízo deferiu valores de cara sem ouvir. E aí morreu Sim. aqui a pergunta. Mas deve ser sem ouvir a empresa, né? Vamos por partes, né? Primeiro, greve não gera estabilidade. Greve, por si só, não gera estabilidade. Greve formalmente declarada gera impedimento de lockdown. Durante a greve ali, você não pode fazer lockdown, você não pode dispensar. É diferente, não gosto de chamar disso de estabilidade, gosto de chamar disso de impedimento de dispensa, né? Agora, quando você pega, Carol, e a pergunta dele é boa, que tem indício de greve, pode dispensar um trabalhador num movimento pré-grevista, digamos assim? E aí a gente vai ter respostas infinitas para isso, eu acho, né? Acho que se o Luciano tivesse aqui, ele estaria falando uma coisa, o Fabiano outra, o Antônio Berto outra, eu e você outra, mas eu entendo que não existe impedimento legal. Pode gerar indenização se for configurado que foi discriminatória essa dispensa, em decorrência de um legítimo exercício de movimentação grevista pelo trabalhador. Aí eu acho que pode gerar uma indenização de forma muito clara, na minha opinião. Mas falar em reintegração, se nem a greve gera efetivamente esse direito, agora, imaginemos que está ali naquele movimento pré-grevista, naquele estímulo de greve, e o empregador vai e dispensa um ou mais empregados meio que para dar um recado para os trabalhadores. Aí eu acho que o empregador pode ser condenado em indenização por atitude antissindical, por indenização discriminatória, um dano moral coletivo, um monte de coisa. Mas a estabilidade, a estabilidade ali eu tenho dificuldade de aceitar. O que você acha? Não, imagina voltar esse cara nos braços do povo, tá doido. Não, não tem essa estabilidade, não. Na verdade, você tem uma situação de risco de caracterização de dispensa discriminatória, de conduta antissindical. Mas, imagina, porque não tem como você, né, ceifar o poder potestativo sem previsão legal. E a lei não prevê. A lei fala, a única situação que você gera ali na greve você não pode. O quê? O quê? Tá rindo? É porque eu pensei, só se tiver eliminado o Lewandowski. Remeto a 4 lives atrás, quem não entendeu a piada. Só mesmo, porque não tem não, imagina esse homem voltar, tá doido. Não, aí eu acho que pode demitir sim, não tem proteção nenhuma, é ônus do empregado essa caracterização de uma dispensa discriminatória, né, das partes interessadas da conduta antissindical, mas você não tem como você tirar da manga uma estabilidade que não existe na lei. Né? O que eu concordo. A greve fala ainda você não pode contratar ninguém para substituir o grevista, não pode dispensar, né? Agora durante sim, a greve. Agora, mas o que ele está falando é de um movimento paredista inicial, né? E ele ainda traz um outro elemento, que há uma ação coletiva de FGTS, um bloqueio. Olha, nem é motivo de greve, me parece, a ausência de depósito de FGTS. Me parece. Porque, apesar de você estar descumprindo ali o contrato de trabalho, é um tema polêmico para dizer que isso é motivo de greve, né? Não sei, mas enfim. Não, mas o TST tem uma situação já de achar que não depósito de FGTS legitima rescisão indireta. Tá, rescisão indireta, isso não é greve. Não.
Mas você reivindicar, vai ser lá, né, também. Você não gosta de greve, não? Tem gente que implica, né? Não, tem nada contra a greve. Aliás, para te falar a verdade, sempre que tem greve, o pessoal nos procura mais angustiados. Para falar a verdade, eu gosto da ideia, entendeu? Por mim, todo mês estourava uma greve bem bacana aí para a gente poder trabalhar. Mas nunca tenho nada contra a greve. Aliás, eu já te falei isso. Tem gente que implica, né? Tem gente que advoga para a empresa, implica com greve, implica com empregado, implica com advogado reclamante, implica com o Ministério Público do Trabalho, implica com o fiscal do trabalho. Eu os recebo muito bem e agradeço todos os dias a existência de todos eles. Já botaram muita comida na minha mesa, tá doido. Mas vamos lá. Vamos lá. Essa da greve foi boa, né? Olha só, tem uma questão. Vamos para gestante? Porque aí tem algumas perguntas de gestante aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre a gestante e a estabilidade da gestante, regra geral. As polêmicas estão muito consolidadas, na verdade, né? Muito consolidadas também a respeito da gestante, mas aí tem aqueles esclarecimentos do período de pandemia, o contrato pré-lei e no período da MP ou pós, né, a suspensão, que muda completamente a regra da gestante aí, mas colocaram algumas perguntas e colocaram umas perguntas boas de benefício. Então, para a gente startar essa ideia de gestante, já que na aula a gente não precisa colocar aqui que a gestante tem garantia de emprego a partir do parto até 5 meses, a partir da concepção até 5 meses após o parto, ponto. Vamos para frente? Olha para as perguntas aqui, ó. Gestante. Professor, fala sobre a estabilidade da gestante quando de pedido de demissão desconhecendo a gravidez. Esse tema gera muito debate, né? Gera muito debate e não tem resposta certa, porque a gente tem decisão do Tribunal Superior do Trabalho para os dois lados nesse assunto. Mas regra geral, Girlene, regra geral garante-se a estabilidade da gestante. O desconhecimento, a súmula, aliás, do TST, ela é muito clara em dizer que o desconhecimento do estado gravídico não é impedimento do exercício da estabilidade pela gestante, né? Então, quando a gente entra na dispensa sem justa causa, né? Digo que a estabilidade fala. Aí por isso que eu falei que tem jurisprudência para os dois lados. Quando a gente entra no fato do pedido de demissão, a gente tem a seguinte questão. É legítimo esse pedido de demissão desconhecendo a gravidez? É uma pergunta para 2 horas de quebra-pau. Se a gente fizer uma live dos notáveis, sai tapa. Tenho certeza absoluta disso para a gente falar. Minha opinião, pedido de demissão extingue toda e qualquer estabilidade. Desde que, aí é onde a gente vai falar dessa questão aqui para esse pessoal. O artigo 500 da CLT não foi revogado, meus amigos, né? A reforma trabalhista esqueceram o artigo 500 para trás. O que significa? Que nenhuma dispensa precisa ser homologada pelo sindicato dos trabalhadores, salvo a dispensa, o pedido de demissão do empregado estável. Então, o pedido de demissão do empregado estável tem que ser homologado. Então, veja, o pedido de demissão da gestante que desconhecia o seu estado gravídico, se ela não tem ali a homologação do sindicato, ela já tem um vício, um potencial de nulidade no seu nascimento. A discussão é essa história da boa-fé e da má-fé. E aí a gente vem com a seguinte questão. Se essa empregada que pediu demissão não sabia que estava grávida, imediatamente depois de saber, notificar a empresa informando que está grávida, eu oriento a empresa a readmiti-la imediatamente. A questão é quando essa empregada gestante que não sabia que estava grávida pede demissão, descobre que está grávida, passa a gestação, dá à luz, passa a estabilidade e propõe uma reclamação trabalhista. Apesar de regra geral na dispensa sem justa causa, isso não afastar o direito à indenização substitutiva da gestante, regra geral, eu tenho muita dificuldade com esse raciocínio, Carol. Até para dispensa sem justa causa. Tenho muita dificuldade com esse raciocínio. Nós temos um juiz aqui em Goiás que ele sempre decide
indeferindo esses pedidos, que é o Dr. Rodrigo Dias, professor, muito querido, e eu tenho dificuldade com esse raciocínio de quando vem o pedido, depois de todo o pedido estabilitário, sem nenhuma notificação, sem nenhuma oportunidade à empresa, mas não é o que o TST decide aí, quando é a dispensa sem justa causa e passa o período estabilitário. E nessa polêmica aí do pedido de demissão sem conhecimento da gestação, como é que você fica? Não, primeiro, eu acho difícil. Eu lembro de um caso, que é muito engraçado. A minha irmã, ela é obstetra também. Ela é médica de longevidade da mulher, não sei o quê, e faz obstetrícia. E aí, uma vez, ela foi chamada no hospital que ela atendia pelo pessoal do pronto-socorro. Por quê? Porque a moça entrou no pronto-socorro passando mal, muito enjoada e tudo mais. Ela estava tendo contração para ter o bebê. Só que ela é tão obesa, coitada, que ela passou 9 meses sem saber que ela ia estar grávida. E o que... Não, você está de sacanagem. Hã? Você está de sacanagem. E a minha irmã fala, o que ela primeiro falou quando ela entrou na sala, né? Que ela ia fazer a cesárea, porque não tinha condição, porque ela era muito obesa e tudo mais. Aí a Bia, poxa, mas a senhora não percebeu o bebê mexendo? Não, doutora, eu tô com esse problema no estômago há muito tempo. Faz isso, eu não posso rir desse tipo de coisa, Carol, não faz isso comigo. Mas a primeira coisa que ela falou assim, puxa, então eu posso retornar no meu emprego. Quer dizer, foi a primeira coisa que lhe apareceu. Então, a mente era esse retorno que ela tinha. Não, se contar numa reclamação trabalhista que ela entrou depois porque deu à luz sem saber que estava grávida, desculpa, mas ninguém acredita. Surreal, né? Aí tem um que já tá falando assim, eu tive um caso assim na família. É porque a mulher já tinha tido, sei lá, 3, 4 filhos, eu acho que sei lá, esquisito. Mas eu sei que eu nunca esqueci disso quando a minha irmã me contou que a primeira coisa que ela comemorou ainda na sala, né, da cesárea foi, puxa, então eu vou ver meu emprego, doutora. E eu também tenho muita dificuldade com esse. Gente, mas teve muita pergunta igual a essa. Olha aqui. Já é a terceira ou quarta que eu abro aqui, que é a mesma pergunta. Mas, Carol, de forma objetiva, pedido de demissão desconhecendo o estado gravídico. Tem ou não tem estabilidade? Não, eu acho que não pode, não. Assim, o que eu falo não considero, porque é uma garantia para o bebê, não é para a mãe. Mas é porque também eu tô deixando falar mais alto o meu coração feminino, não sei. Realmente não tem muita lógica, porque ela que manifestou vontade, né? Vontade de informar. Ou eu travei, ou a Carol travou, mas tem uma bolinha assim na frente da Carol. Aí eu não sei se vocês estão me ouvindo, se ninguém está me ouvindo e está ouvindo é a Carol e eu estou falando sozinho aqui. Se alguém puder dar alguma resposta aí, eu agradeceria. E a Carol caiu, o que demonstra que ela estava travada e não eu. Caiu a Carol. Vamos continuar aqui a nossa live até a Carol voltar. Obrigado aí por vocês. Vocês viram que eu fiquei reflexivo aqui falando com vocês, né? Eu acho que... Vocês viram que eu perguntei 3 vezes e a Carol não respondeu? Eu acho que eu vou pôr o Felipe Bernardes aqui para responder, porque o Felipe já vai falar que tem estabilidade, pronto, acabou, porque ela não pode renunciar ao direito da criança e acaba sendo aí a forma de resolver esse problema. Olha só, voltando aqui, a Silvia Dourado, Advocacia, pergunta: querido doutor Lara Martins, gente, uma introdução dessa é uma introdução nobre, né? Querido doutor Lara Martins, acho que eu nunca fui chamado de forma tão graciosa assim numa live. Mas vamos lá. E quando há o conhecimento da gravidez e mesmo assim não houve a homologação da dispensa, né? Eu acho que é a mesma pergunta que outra pessoa colocou. E quando a pessoa efetivamente conhece
do estado gravídico, mas, contudo, porém, todavia, ela faz o pedido de demissão. Isso, gente, entra dentro daquilo que a gente estava falando há pouco, de que é necessário homologar no sindicato esse pedido demissional pelo artigo 500, mas há quem efetivamente... Fagundes MA é a Carol. Ué, mas se ela não falasse, eu não ia saber, eu não ia aceitar. Mas ela desconhece. E há uma teoria de que a empregada não pode renunciar o seu direito. Que loucura é essa, Carol? Não tem... Já sei. Seu celular acabou a bateria e você pegou o celular de outra pessoa e para não perder tempo colocando a sua senha nele, você já entrou direto. Exatamente. Eu não sei o que aconteceu, porque ele está no carregador. Tá, eu não vou fazer nenhum comentário a respeito, porque na última live a Carol falou assim, o Rafael nem disfarça para presumir que eu não entendo nada de tecnologia. E brigou comigo aqui ao vivo. Sabe, porque eu estava explicando um negócio aqui para ela no Instagram. Então não vou fazer comentário a respeito e vou continuar falando da grávida aqui que eu estava falando. Gente, não é por nada, as melhores lives do país são com a Carol. Maravilha. Tenho uma emoção. Agora, mas a Mariana é a nossa estagiária aqui, a Mariana é uma querida, minha aluna da Unirio. Gente, sigam a Mariana, que ela emprestou o celular para a Carol, merece. Viva a Mariana! Vamos continuar. E aí, Carol, você vai nessa tese de que é irrenunciável o direito estabilitário e ela, mesmo tendo conhecimento, não pode pedir demissão? Não, eu vou. Eu acho que é um direito do bebê. Acho que é um direito do bebê e aí, sei lá, eu acho que o meu lado materno fala mais alto. Eu sei que é uma coisa esquisita, porque quando ela mesma pede, ela exerce uma vontade não viciada, né? Mas ainda assim, eu tendo a achar que é irrenunciável. Porque você já na prática, o que eu oriento sempre, depois de 2017, nesses casos, Carol? Aparece uma grávida querendo pedir demissão, eu sugiro a homologação de acordo extrajudicial. De cara, eu falo, vamos homologar isso aí, vamos resolver, vamos fazer um acordo homologado na justiça. Falo ao cliente que eu não faço a homologação do acordo extrajudicial dele pagando só a rescisão. Tem que pagar algo a mais, uma indenização, alguma coisa nesse sentido. E isso traz ali uma segurança, recomenda aí a empregada, no caso, a buscar um advogado para esclarecer a ela. Mas nós temos, de fato, Carol, situações em que trabalhadoras não querem, de fato, trabalhar, né? Porque elas têm uma opção familiar de poder não trabalhar, e naquela opção familiar de poder não trabalhar, ela chega no momento da gravidez que ela fala, eu não quero ir mais, não me interessa. Na minha casa, a gente não depende dessa renda também. E aí, se a gente começa a dizer que ela não pode pedir demissão, mesmo a gente falando do direito do bebê e de renúncia do direito de terceiros, como é que eu vou impedir a mulher de exercer a sua livre vontade de não ir ao trabalho? Ela vai ter que ser abandonada? Ela vai ter que abandonar o emprego para que ela tenha a sua rescisão formalizada? Ela não quer abandonar o emprego, ela quer sair. Então, é uma situação muito, muito delicada. Porque agora, como é que a gente vai fazer? E agora você viu que nessa nota técnica número 1 do Ministério Público do Trabalho, agora de 2021, né? Tem muita gente confusa, porque parece gerar uma espécie de estabilidade para a grávida, porque eles falam, né, que a mais, eu diria, porque se faz uma série de considerandos mostrando que a repercussão da Covid, as complicações da Covid em grávidas tem sido mais complexa, e ao final o Ministério Público então recomenda que a gravidez seja reconhecida de pronto através da apresentação do atestado médico, ok? Não, sem indicação de CID, tudo bem. Mas que a grávida, então, ela não precisaria
agora se retornar o contrato de forma presencial. Que ela poderia continuar no teletrabalho, ou então que o empregador desse uma situação para ela, suspendesse, não sei o quê. Só que a nota já é posterior à finalização das hipóteses de suspensão e de redução de salário e jornada. Não na prática, porque a lei fala, você pode reduzir salário e suspender contrato durante 240 dias. Ok, aí, por exemplo, a grávida, eu só tive suspensa 40 dias. Só que, então, eu teria 200 dias ainda de suspensão. Só que, a partir do dia 31 de dezembro, o governo não paga mais o benefício. Então, aquilo ali vai ser uma suspensão para inglês ver, porque ela vai suspender, mas vai ficar em casa. Mas não vai ganhar nada. Não. Então, a nota técnica, eu parei para pensar se eu podia usar essa expressão. Eu não vou usar essa expressão, mas eu parei para pensar se eu poderia dizer que a nota técnica teve a ousadia, mas eu não vou usar a expressão de que uma nota técnica teve a ousadia. Jamais falaria isso na minha vida. Mas a nota técnica traz expressamente dizendo que não pode haver prejuízo de renda. Pois é. Então, ela vai ficar em casa sem ganhar nada, vírgula. O objetivo da nota técnica, ela vai ficar em casa recebendo licença remunerada indenizatória paga pelo empregador. Ué! O que está acontecendo? Dá um cargo no Senado Federal, aliás, dá 80 e quantos? 3 vezes 7, 21, 6, dá 81 cadeiras no Senado Federal para legislar. Logo, porque é mais prático, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, ficou uma situação insustentável, porque a grande maioria de mulheres, mesmo assim, E aí eu estou falando de narrativa de empregador, não sei, eu não tenho na minha empresa nenhuma grávida com carteira assinada, nem sem. Mas o fato é que a narrativa que me chega é que muitas mulheres, muitas vezes estão aqui no Rio, né? Estão no final de semana, estão na praia, fazendo o exercício da gestação, tirando a foto da barriga na praia, mas chegou segunda-feira, apresenta um atestado dizendo, estou grávida e não vou voltar. Independentemente de estar em linhas de frente, em contato com um grupo de risco maior ou não, e que o empregador teria que engolir isso goela abaixo. O que eu tenho recomendado? Bom, que primeiro, o empregador fale não aceito, porque não existe nem previsão legal para isso. Então, insistir no retorno ao trabalho. Eu acho que se houver possibilidade de teletrabalho, ok. Até porque é um fator positivo para a imagem da empresa, para os valores da empresa. Mas se não houver, aí eu acho que existem duas situações. Ou você vai mandar voltar, né, sob pena de demissão por justa causa, ou você vai demitir sem justa causa. E aí o risco é de caracterizar uma dispensa discriminatória. Eu acho que é válida, inclusive, a dispensa por justa causa, e ela poderá se dar por dois fatores. Ou pelo abandono de emprego, porque você vai falar assim, volta, e ela não volta mais. Ou por insubordinação, porque você pediu para voltar e ela falou que não vai voltar. Agora, ainda tem o outro lado da moeda. Se ela volta e o empregador exigiu que ela voltasse, mesmo depois dela ter se mostrado relutante à ideia, também se houver a contaminação, aí eu acho que já dá uma cara de responsabilidade objetiva para o empregador. Enfim, uma situação difícil para os dois lados, mas eu tenho recomendado, inclusive, a demissão por justa causa. Eu acho que ela se torna coerente, né? Se o empregador demonstra que ele cumpre as medidas de segurança, que a pessoa não está em contato com um grupo, um ambiente de risco, que a gravidez não é uma gravidez de risco, porque também tem isso, né? Se for uma gravidez de risco, aí ela poderia simplesmente se afastar, depois do 16º dia, ela vai para o INSS, normal. Mas, nesse contexto, comprovadas essas circunstâncias, eu acho que é tranquilo essa demissão por justa causa, um risco possível, digamos assim. Talvez a gente até colocar uma gradação de pena, né, com muita cautela, porque essa gradação de pena ela também pode acabar, se ela for feita na barbeiragem, caracterizando um bis in idem, né? Eu não volto, então agora eu vou te dar uma advertência. Eu não volto, agora eu vou te suspender, eu não volto agora é justa causa. Né? A gente tem que
pensar como é que vai escrever isso. Gente, agora será que a Carol, disfarçada de Mariana Fagundes, caiu de novo? Ou sou eu? Bem, enquanto isso, deixa eu tocar aqui, retornar à pergunta do Fernando Fachinelli. No silêncio da convenção, como ficam os benefícios de alimentação da gestante quando dá licença? Tá certo? Então, pessoal, pergunta interessante que quando a gente fala de benefícios durante o afastamento da gestante. E aí a convenção não fala nada, segundo o Fernando está falando aqui. O que acontece? Dos benefícios, nós temos de alimentação, auxílio alimentação, o vale-refeição e a cesta básica. Quando o vale-refeição, qual que é a diferença de refeição e alimentação? Refeição é para o trabalhador se alimentar num restaurante. A alimentação, ele vai comprar alguma coisa no supermercado, por exemplo. E aí o que acontece, meus amigos? Se a convenção coletiva, apesar de silenciar a respeito desses benefícios durante o afastamento, ela prevê que o vale-refeição vai ser pago de acordo com os dias trabalhados, portanto, os dias úteis, aí entende-se, e eu entendo, que não há que se pagar durante o afastamento da gestante. Agora, se esse auxílio alimentação, ou na verdade uma cesta básica, tem um valor fechado, que é pago para o trabalhador mensalmente, independente da quantidade de dias que ele efetivamente trabalha, nós temos jurisprudência para caminhar no sentido, e acho muito razoável, de que mesmo no afastamento a gestante ela tem que receber, uma vez que deveria ser garantido. Gente, agora está entrando Bia e Eric aqui. Eu imagino que Bia e Eric deve ser a Carol também, porque eu acho que ela quer apresentar os perfis de todos os estagiários que ela tem lá no escritório. Deixa eu ver se Bia e Eric está aqui. Não, Bia e Eric caiu. Então é isso, no silêncio da convenção que eu trago para vocês. Já deu uma hora, mas para zerar aqui a nossa live, a Mariana Fagundes voltou. Para zerar aqui a nossa live, que é o seguinte: gravidez no curso do aviso prévio indenizado. Não tem o que fazer. Gravidez, a gente já tem consolidada a jurisprudência de que gravidez no curso do aviso prévio indenizado dá à empregada o direito à estabilidade. Não tem muito o que a gente dizer, que a gente não vai filosofar se isso é justo, se não é, se deveria ser reconhecido. A jurisprudência diz que tem sim estabilidade. Oi, Carol, tudo bem? Como você tá? Hoje tá ruim, hoje tá só vergonha. Você ouviu o negócio que eu falei? Era até bom. Ouvi, a gente ouviu sim, e achei bom mesmo. A gente só não acompanhou a sua conclusão final ali. Se você quiser retomar ela, fica à vontade. Não, o que você fala com o cliente, então, essa gestante que está chegando lá e está falando, a mesma coisa então, que você. Eu falo a mesma coisa que você. Que cabe ao empregador garantir efetivamente. Adorei o comentário do Lauro. A Carol tem direito a ser reintegrada na live, ainda que de outro perfil. Já que o tema é esse. Ela tem garantia. Adorei. Melhor comentário, Laura. Mas olha só. Agora a internet está 100%, não estou entendendo isso. Só para vergonha mesmo. O pessoal falou para você mudar de operador aí, mas eu não vou entrar nesse debate, não. Mas olha aqui, voltando aqui o que a gente estava falando sério aqui. Eu digo que cabe ao empregador garantir as normas de segurança e ter certeza e saber que ele efetivamente vai proteger, mas que não tem direito a afastamento não, e ponto, né? E no caso da gestante, onde não há possibilidade de home office, que fazer? A gente acabou de responder, certo? E havendo 4 termos consecutivos de suspensão e redução de jornada, cada um de 30 dias. Havendo rescisão, qual o início e término da estabilidade? Karen, é simples essa. Se eles são consecutivos,
você vai considerar como se fosse um só. Se são 4 de 30, ele teve 120 dias. E aí, depois dos 120 dias, quando ele volta, é que está garantida essa garantia de emprego para ele. Tá certo? Carol, eu acho que a gente pode, esse mesmo tema, dar continuidade na quarta-feira que vem, que tem muita coisa legal ainda para a gente falar. Durou bem a live, já tem 1h10 que a gente está aberta. Porque tem o acidentado, tem essa galera... Tem acidentado, tem estabilidade da gestante no contrato de aprendizagem, as outras estabilidades do contrato de aprendizagem. Tem muita coisa legal para falar, né? Mas eu acho que já deu aqui 70 minutos de live. O objetivo da quarta é 40 minutos. Eu e a Carol nunca conseguimos desligar em 40 minutos. Eu falo demais e não deixo terminar. E a Carol também, ela traz tanto conteúdo que a gente quer ficar assistindo e não consegue chegar no fim. E hoje, com a reintegração da Carol à live, ad perpétuum, não em rei memoriam, a gente garante aqui que na próxima quarta a gente continua exatamente esse mesmo tema. Fechou, Carol? A gente pode anunciar, né, aqueles curadores continuação do FGTS. Hã? Curadores do FGTS do INSS. Onde vivem, do que se alimentam. É o que eu ia falar agora. Eu nunca vi um desse na prática. Semana que vem no Globo Repórter, na nossa live de quarta-feira, Rafael e Carol. Deixa eu falar uma coisa para todos os notáveis que estão cobrando live de 6 horas. Gente, é sério. O Fabiano é sobrenatural. Ninguém no mundo, fora o louco do Fabiano, faz uma live de 6 horas. Eu não topo esse desafio. Deixa eu deixar claro isso. O cara é sobrenatural. Não tem jeito, não tem jeito. 6 horas... Rapaz, 6 horas eu acho que eu não fico nem numa festa por 6 horas. A aula de mestrado, doutorado, às vezes vai 4 horas, mas 6 horas. Aquela aula de pós de sábado vai 8, mas tem um intervalo no meio de 4 horas e tal. É isso aí. Mas é isso, Carol. Beijão pra você, deixa seu recado final aí. É isso. Semana que vem, gente, no Globo Repórter aqui, continue acompanhando as nossas outras espécies de estabilidade. Sensacional. Rafael, prazer de sempre. E aí eu vou botar no perfil Trabalho Notável você aqui, mas siga aquele, Carol Tupi, e também pro negócio... Não, eu acho que não. Olha só, acho que não. Acho que a gente continua assim, até para ficar gravado no Notável, já que é 1 e 2. A gente continua nessa mesma dinâmica. Tá? Outra coisa, pessoal. Se tem alguém aí que não tá, que perdeu a chance de se matricular no Trabalho Notável, estamos sorteando uma cortesia totalmente grátis. Não tem nem para vender. Nem se quiser pagar, tem jeito. Lá no perfil da Carol. Corre lá, participa, vale a pena. Vai ser sorteado semana que vem. Beijo, Carol. Beijo, querido. Fica com Deus.